Boa noite novamente. Só por pura curiosidade, quem é que conhece esse livro? Pode levantar a mão, conhece? O título dele é Conversa de Terreiro, Causos e Contos. Então tá bom. Como a maioria que não conhece, eu vou me sentir bem à vontade para falar sobre ele. Esse livro é o primeiro livro editado pela editora Triângulo da Fraternidade, que se constituiu para editar livros que venham daqui, de autoria daqui da casa. Então, esse é o primeiro. É de uma nossa irmã Lisete Iria Chaves, que é médium, trabalha aqui às sextas-feiras no aconselhamento em passe e dirige os trabalhos de apometria na segunda-feira. Eu hoje vou pedir a paciência de vocês, porque eu escolhi um capítulo deste livro para ler para vocês. Conversa de Terreiro, Causos e Contos. São pequenas histórias e, segundo a própria autora, a maioria delas, coisas que aconteceram na vivência de terreiro ou em outros lugares. O capítulo que eu escolhi é: Quem sois? Quiumbas ou mentores? Quiumbas, para quem não sabe, são aqueles espíritos assim, menos esclarecidos que vêm, às vezes, no trabalho, atrapalhar, É isso. E os mentores, o contrário, eles vêm para ajudar, para orientar o nosso trabalho. Vou pedir a paciência de vocês, porque eu vou ler. Durante um bom par de anos, Gracinha frequentou os estudos de uma casa espírita. Fez escola de médiuns, depois estudos e desenvolvimento em grupos mediúnicos, até que foi convidada a participar das equipes de atendimento de emergência. Trabalho árduo que exige aprendizados diversos, como passes, fluidoterapia, magnetismo, doutrinação e evangelização e outros. Sem conhecer e praticar o Evangelho de Jesus, é impossível tentar trabalhar, principalmente quando envolve obsessores ou acompanhantes espirituais de origem umbralina. Engana-se quem pensa que é só dar um passe, fazer umas contagens e recomendar a leitura de livros espiritualistas. E a equipe dos trabalhadores encarnados não pode ter medo dos espíritos. Afinal, eles são a razão de existir este tipo de atendimento e casas voltadas para o estudo e trato com as relações do mundo espiritual. Existem grupos que, quando um espírito mais revoltado e galhofeiro se manifesta, tanto o dirigente como os trabalhadores têm vontade de sair correndo. E sairiam disparados se pudessem. Gracinha, depois de muito esforço e dedicação, iniciou o trabalho. Estava feliz porque era a realização de um sonho, acalentado em muitos anos de estudo e preparo. Mesmo com a discordância do esposo, que achava aquilo perda de tempo e não gostava que ela se afastasse de casa para ir ao centro espírita. Vencendo todas as barreiras, com paciência e resignação, alcançou a sua meta de trabalho espiritual. Dirigiu-se ao centro empolgada, comprou até um jaleco branco novo e procurou chegar mais cedo para se familiarizar com o ambiente. O dirigente da equipe era seu conhecido de anos, porque eram colegas de trabalho de ideais, e ele, na realidade, por ser amigo do casal, dobrou o marido de Gracinha, que, meio a contragosto, consentiu que ela participasse. Os trabalhos foram iniciados com as preces de costume e o ritual simples de abertura precedeu a sintonização dos médiuns com seus mentores, para dar suporte aos atendimentos. Gracinha, sentindo-se radiante, concentrou-se e pediu aos seus amigos espirituais que a acompanhassem e que tudo transcorresse na mais perfeita harmonia. Estava em estágio e dele dependia a sua ligação futura e permanente com o grupo. Decidida a colaborar e aguardando em silêncio, ouviu do dirigente a seguinte observação: Gracinha, minha filha, diz para os 2 índios que estão te acompanhando
que este trabalho é com mentores e que eles, sendo espíritos de índios e, portanto, inferiores, o lugar deles não é aqui. Aqui somente espíritos de luz podem trabalhar. Chocada, Gracinha, sem saber o que fazer, respondeu: mas não tem índios comigo. Tem sim, respondeu o dirigente. Eles têm que sair agora. Os tais índios, como ele se referiu, através da intuição, falaram para ela não se perturbar e saíram de seu foco de visão. Tão logo os índios desapareceram, o dirigente tornou a falar: ah, agora sim, foram embora. Ainda bem, porque aqui somente são permitidos espíritos esclarecidos e do bem. Graças ao Pai Maior, teus verdadeiros mentores apareceram. Estão ao teu lado vestidos com as roupas do hospital que nos dá suporte. Em todo caso, Gracinha, vamos te mandar para o grupo de desobsessão, para te libertar desses espíritos inferiores que te acompanham. Resolvida a questão, podemos iniciar os atendimentos. Gracinha fechou os olhos, envergonhada, e em seu campo de visão apareceram num relance os dois índios vestidos de roupas brancas, mas para se fazerem reconhecer por ela, usavam uma linda pena de arara amarrada no braço. Tão logo os reconheceu, a pena sumiu. Então, um sorriso maroto, piscaram para ela. Foram incansáveis e ajudaram nas curas, trazendo recursos das matas e da natureza, ajudando a encaminhar centenas de espíritos sofredores e participando do recolhimento de outras tantas dezenas de espíritos presos nos vales de ignorância no astral inferior e que interferem na vida das pessoas por sintonia vibratória ou pelo simples prazer de espalhar a discórdia e a maledicência. Pessoas que infelizmente trazem em si qualidades inferiores. Durante a noite, Gracinha sonhou que estava em uma clareira no meio da mata. Ouvia o barulho de um riacho caudaloso a correr sobre pedras, com uma brisa suave trazendo o cheiro de folhas e flores. Avistou os dois índios sentados na relva, e quando se aproximou, foi recebida carinhosamente e convidada a tomar lugar perto deles. Acomodada em uma pedra, reconheceu neles os dois seres que se apresentaram no trabalho daquela noite. Sentiu ondas de amor e carinho, emanadas daqueles que se apresentavam como seus mentores, tendo a responsabilidade de ajudar e zelar por ela nessa encarnação, desenvolvendo e trabalhando a mediunidade como forma de equilibrar-se por enganos de vidas passadas, mas principalmente para dar um salto de qualidade e aprimoramento em suas futuras jornadas encarnatórias, dominando e trabalhando as duas grandes forças internas que são os pensamentos e os sentimentos, de modo a reconhecer em si o Cristo interno, construindo o verdadeiro templo de Deus em seu coração. Tarefa árdua e nem um pouco agradável, porque pressupõe muitas dores nas escolhas que se fazem necessárias, abrindo mão de hábitos e amizades prejudiciais. Foi instruída a não ficar magoada com o dirigente dos trabalhos, que por ignorância e preconceito decorrente do purismo e o ortodoxismo existente nas redes espíritas por parte de seus integrantes, deixam de aceitar e reconhecer a importância de todas as formas de apresentação dos abnegados irmãos que se apresentam como caboclos, índios, boiadeiros, marinheiros, pretos velhos e outros, que são obrigados a plasmar outro corpo de ilusão para prestar ajuda caritativa aos necessitados. Por incrível que possa parecer aos menos esclarecidos, normalmente o preto velho que trabalha no terreiro de Umbanda, com toda a sua simplicidade e maneirismo no falar, para ser entendido pelos simples de coração, é o mesmo doutor que enverga o jaleco branco e vai, amorosa e desinteressadamente, contribuir nas lides espíritas. Apenas pontos de vistas arraigados em incompreensão sobre os novos ensinamentos deixados por Kardec, que complementou dizendo que não havia dito tudo a respeito da espiritualidade e que com o tempo mais informações surgiriam.
ensinamentos que também são empregados largamente nas casas de caridade umbandistas. Porque Oxalá, que representa o Cristo cósmico, é o mesmo para todos, expende o seu amor, seja para brancos, negros, amarelos ou vermelhos, umbandistas, kardexistas, teosofistas ou budistas. Nada exige de seus filhos, espera pacientemente que todos, sem exceção, atendam ao seu chamado de fraternidade cósmica, de família universal, respeitando-se e, quando necessário, estendendo as mãos uns para os outros. Ponto final. Então, vocês podem notar, é uma pequena história, mas traz, né, um enorme ensinamento para nós. E eu, quando li esse capítulo aqui do livro, eu me lembrei da história da própria fundação da Umbanda. Que eu não sei se vocês sabem, né? Nós, umbandistas, temos a Umbanda como fundada no início do século XX, em 1908, no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, né? Através de um médium, um menino com 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes. A história do Zélio e do início da Umbanda é bem simples, eu não vou me discorrer muito sobre isso, mas quero que vocês tenham ideia que a Umbanda é uma ilustre desconhecida. O Zélio era um menino de uma família de militares, que morava em São Gonçalo, e chegou na época de 17 anos que ele ia entrar na Marinha. E o Zélio tinha mediunidade, e começou a aflorar essa mediunidade no seu dia a dia, né? Algo desincontrolável. Então ele começou a falar, por exemplo, né, de uma forma meio estranha, como um velho, meio dobrado. E a família não entendia o que era aquilo. Ou, de vez em quando, ele tomava-se assim de pensamentos muito rápidos sobre as coisas, tinha um conhecimento que eles não sabiam de onde é que vinha, sobre ervas e coisas. Então, o pessoal achava, resumindo, que o Zélio estava possuído de algum espírito maligno. E aí levaram para um tio dele, que era psiquiatra, e ele procurou em toda a psiquiatria que tinha, não tinha nada descrito sobre aquilo e sobre um tratamento sobre aquilo. Então ele aconselhou a família do Zélio que procurasse um outro parente deles, que era padre, sugerindo um exorcismo. Foram feitos 3 exorcismos no Zélio e não adiantou nada, né? Aqueles fenômenos da mediunidade dele continuavam acontecendo, até que alguém sugeriu de levar o Zélio num centro espírita recém-fundado na cidade de Niterói. E lá ele foi no dia 15 de novembro de 1908, que é a data que nós temos, como diz, como de fundação da Umbanda. Por quê? Nesse dia, contam os relatos, né, o Zélio foi convidado a sentar à mesa de atendimento e o dirigente, o senhor José, era o nome dele, antes de começar o atendimento, na hora de começar o atendimento, o Zélio foi possuído por aquele espírito e, se levantando, correu ao jardim, pegou uma rosa e colocou no meio da mesa, dizendo: aqui está faltando uma flor. E aí já começou uma balbúrdia, né? Porque vocês sabem que numa mesa espírita não se coloca nada, não tem nada, não tem ritual. E aí esse dirigente começou a, entre aspas, doutrinar esse espírito, que se mostrou na figura de um caboclo, de um índio brasileiro. Então, o senhor José perguntou para ele: por que tu te apresenta na forma de falar, né, na forma fluídica de um índio, de um caboclo, se eu vejo que em encarnações anteriores tu foi um jesuíta? Por que tu faz isso? E aí vem a conexão com o que esse capítulo que eu li hoje, né? O que acontecia? E o que essa entidade, que perguntaram o nome para ele, depois ele vem a dizer que era o caboclo das 7 encruzilhadas, né? A entidade que anunciou
e fundou a Umbanda naquele dia, né? O que ele disse? Que estava acontecendo isso, que foi narrado nesse capítulo. Em muitos lugares, né, espíritos que vinham com roupagens, né, com formas de apresentação, como diz ali no texto, é essa forma, né, de se apresentar como um preto velho, um caboclo, um boiadeiro, né? Isso são formas que o espírito plasma para se apresentar conforme o que é melhor, de acordo com o público que ele vai atender, né? Então, o que acontecia é que esses espíritos, nessa forma, não eram acolhidos, eles não podiam trabalhar dentro das casas espíritas, porque eles eram vistos como espíritos atrasados. E de certa forma, o espiritismo vinha carregando, né, era uma doutrina que veio da Europa, né, basicamente em cima de livros, coisa escrita. A população brasileira, na sua maioria, era ignorante, não sabia ler, analfabeta. Então assim, começou muito como uma coisa um pouco elitizada. Então, esses espíritos que se apresentavam não tinham oportunidade de trabalhar. Não interessava se a mensagem, se o trabalho deles, né, fosse bom. Não. Primeiro tinha que, a forma como eles se apresentavam tinha que ser de acordo com o que era visto como espírito evoluído. Então era um médico, era um doutor, uma pessoa, né, um espírito bem vestido, de jaleco branco, né? Então havia esse preconceito. E o caboclo das 7 encruzilhadas, né, anuncia a Umbanda dizendo que todos esses espíritos, com essas formas de apresentação, né, vão encontrar espaço dentro da Umbanda. Eles vão ensinar para quem sabe menos e vão aprender com aqueles que sabem mais. E anunciou que no outro dia, 16 de novembro, na casa do médium Zélio, né, seria aberta uma sessão e começaria o trabalho da Umbanda. Resumindo muito para vocês, foi isso que aconteceu. No outro dia, lá tinha uma multidão na casa lá, e ele se manifestou e deu as bases do que é Umbanda. Umbanda, resumindo, né, se eu pudesse assim, eu diria que Umbanda é o espírito trabalhando para a caridade. Coisa muito simples. A Umbanda, que o caboclo anunciou e deu como base para a Umbanda, foram muito poucas coisas. Mas esse Umbanda é o trabalho para a caridade. Portanto, eu não desconheço caridade que cobra, por exemplo. Se cobra por atendimento espiritual em alguma casa, não pode ser Umbanda, né? Porque Umbanda é caridade. A base da Umbanda é a caridade. Eu não lembro de ter visto em nenhuma passagem do Evangelho que Jesus tenha exigido algum tipo de contraprestação, né, para fazer alguma cura, atender alguma pessoa, para instruir. Pelo contrário, né, a gente tem notícia daqueles milagres na multiplicação dos peixes, dos pães, né. Ele deu muito mais do que isso. Então, foi essa ligação que eu achei desse capítulo, né? Foi uma situação que não é tão remota assim e que se repete, né? Infelizmente ainda existe muito preconceito. O preconceito continua existindo muito entre nós, e essa iniciativa do grupo de Umbanda da Fraternidade de começar a editar livros, né, eu pessoalmente acho muito bom, porque vem preencher de repente uma lacuna, né, sobre aquela Umbanda de terreiro. O que acontece? Como é que é a Umbanda na prática? Né? Começou com esse livro com vocês, e mais coisas vêm por aí. Né? E é um trabalho que vai sustentar materialmente, inclusive, a expansão dessa casa. Sustentação e a expansão dessa casa. Ok, gente? É esse o recado que eu queria deixar para vocês. Nós vamos acabar por ritual do fogo.